Olá, galerinha do Força Máxima, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Leidilane e estou aqui hoje para iniciarmos o capítulo 5 de Ciências. Nesse capítulo, nós vamos falar sobre os animais. Vamos identificar as suas características, tá? Vamos observar as suas semelhanças e diferenças. Vamos falar um pouquinho também sobre a cobertura do corpo desses animais, para que servem. Também vocês vão observar como cada animalzinho se locomove, como eles se locomovem, como vão de um lugar para o outro. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre a vida deles assim no geral. E no finalzinho do capítulo, nós vamos dividi-los em dois grupos. O grupo dos vertebrados e dos invertebrados. Podemos começar nossa aula? Então, peço que vocês prestem bastante atenção, pois eu vou colocar aí algumas imagens e vou continuar explicando para vocês. Tudo bem? Vamos lá? Eu vou sair aqui do cantinho da tela para que vocês foquem apenas nas imagens e nas explicações de nossa aula. Tudo bem? Mas vou continuar aqui com vocês. Só vou tirar a imagem aqui para vocês prestarem bastante atenção. Vamos lá. Logo no início aqui do capítulo 5, vocês podem ver diferentes tipos de animais, né? Temos aí animais de vários tamanhos, várias cores e algumas perguntas que eu quero compartilhar aí com vocês. A primeira delas é como vivem os animais. Será como esses animais vivem? Eles vivem de maneiras um igualzinho ao outro, no mesmo lugar? Não, né? Animais vivem de maneiras diferentes. Alguns vivem na água, outros na terra. Tem animais que voam, que andam. Enfim, eles se alimentam com vários, né, com alimentos diferentes. Tem animais que comem carne, outros comem folhas. Enfim, tem animais que se alimentam de outros animais. Então, tem aí uma infinidade de coisas aí sobre a vida dos animais que vamos aprender aí no decorrer da nossa aula. Tem outra perguntinha embaixo, que é a seguinte: quais animais da imagem você consegue nomear? Todos esses animais aí, vocês conseguem nomear algum deles? Temos o tucano, o elefante, a girafa, a borboleta e o urso polar. Bem fácil essa pergunta, né? Quais as principais diferenças entre eles? Eles são bem diferentes, né? Nas cores, no tamanho, né? O tucano tem bico, o elefante tem tromba, bem diferentes. Os locais onde eles vivem são iguais? Né? Como eu falei no início, não. São bastante diferentes. Tem animais que gostam de viver na terra, na água, tem animais que voam, que vivem nas árvores, né? Que furam um buraquinho no chão para viver, para morar. Enfim, os locais também são bem diferentes. Vamos aí passar para a próxima página para darmos continuidade aí à nossa aula. Na próxima página, na 354, tem uma história bem legal. É a história do Torugo, da Beca e da Duda. Tá? Eu vou contar um pouquinho aqui dessa história para vocês. O Torugo, ele foi fazer uma viagem muito, muito legal com seu pai. Ele foi para o Pantanal, porque ele queria conhecer outros animais. Ele já estava acostumado com gatos, cachorros, né? Cavalo, galinha, esses animais que vocês também estão acostumados a ver. Então, ele resolveu fazer essa viagem para o Pantanal para conhecer outros tipos de animais, os animais selvagens, né? Os animais que vivem livres na natureza. Muito legal isso. Torugo também contou que fez um passeio de barco e o guia desse passeio sabia tudo sobre os jacarés aí dessa região. Então, Torugo aproveitou para fotografar aí todos os animais que ele viu. Beca e Duda ficaram encantadas, claro, quando viu as fotos aí de Torugo. Achou ele bem corajoso por fazer essa viagem e tirar essas fotos. Vocês também vão observar aí, ó,
o tucano, a onça-pintada e o jacaré. Foram os animais que o Torugo fotografou. Todos com características bem diferentes e modo de vida diferente. Já na próxima página, 356, vocês vão conhecer alguns animais vivíparos, ovíparos e ovovivíparos, né? O que seriam animais vivíparos, ovíparos e ovovivíparos? Vamos ver agora? Os animais, eles têm filhotes, né? Todos os animaizinhos precisam ter filhotes para dar a continuidade aí à vida da sua espécie, para que não entre em extinção. Mas cada um desses animais o nascimento deles ocorre de maneiras diferentes. Alguns animais nascem de ovos, outros nascem do corpo da mãe, né? E aí tem os nomes específicos para esses animais. Por exemplo, esses três aqui que vocês estão vendo, o pintinho, o jacaré e a tartaruga, estão saindo de quê? De ovos. Então, quando os animais nascem de ovos, chamamos de ovíparos, né? Eles se desenvolvem dentro do ovo, né? E ficam ali até o dia do nascimento. Existem outras espécies de animais ovíparos, tá? Vocês podem ficar à vontade aí após a nossa aula para pesquisar. Vai ser bem interessante se vocês fizerem isso. Na página aqui, ó, 357, nós observamos que tem aí uma gatinha e seus filhotes, né? Isso aí significa o quê? Que o gato é um animal vivíparo, ele tem outra maneira aí de nascer. Assim como nós, os seres humanos, eles nascem da barriga da mãe, né? Nascem da barriga da mãe e logo em seguida eles mamam. Então classificamos os vivíparos como mamíferos. Então o gato, o cachorro, o elefante, esses animais que nascem da barriga da mãe, cavalo, eles são classificados, são chamados de vivíparos, pois nascem da barriga da mãe. Né? Com exceção, aqui está falando no texto, com exceção do ornitorrinco, que coloca ovos. Tá? Então, o ornitorrinco ele é um ovovivíparo que, após o nascimento, ele mama. Ele é um mamífero, mas é um ovovivíparo, que nasce de... Não, é um ovíparo, né, no caso. Desculpa, ele é um ovíparo. Nasce de ovos e mamam. Então, essa é uma exceção. A maioria dos animais que nascem da barriga da mãe são os vivíparos. Tá? E os que nascem de ovos são os ovíparos. Agora, mais aqui embaixo, tem um tubarão. Agora sim vamos falar dos ovovivíparos. O que seriam animais ovovivíparos? São embriões que se desenvolvem dentro do ovo e este permanece no corpo da mãe até o nascimento. Então, o tubarão e outros animais aí também que existem, ovovivíparos, eles ficam dentro de um ovo e esse ovo fica dentro da barriga da mãe até o nascimento. Tá? Resumindo, então, o que eu falei, temos aí 3 tipos de desenvolvimento. Né? Os que se desenvolvem em ovos, que nascem de ovos, são os ovíparos. Os que se desenvolvem na barriga da mãe e nascem são os vivíparos. E os que se desenvolvem em ovos dentro da barriga são os ovovivíparos. Até aí, tudo bem? Já aqui na página 360, nós vamos falar um pouquinho do corpo dos animais. Como é o corpo dos animais? Né? Como é a cobertura aí do corpo desses animais e de como eles se locomovem. Então, os animais têm o corpo coberto com diferentes revestimentos. Né? Existem animais que têm pena, outros têm escamas, pelo, tem animais que têm concha, tem outros que têm a pele bem lisinha, chamamos de pele nua, né? Que é o caso desses animais aqui, ó, que vocês observam aí nessa página. Tem aqui, ó, eu acrescentei alguns animais aqui para vocês analisarem. Tem uma ave, que o corpo é coberto com penas. Tem o peixinho, que tem o corpo coberto por escamas. Aqui nós temos um cãozinho, um cachorro, né? Corpo coberto com pelo.
Esse caramujo tem essa casquinha em cima, nós chamamos essa casquinha de concha, tá? Vocês depois podem pesquisar aí outros animais com essas coberturas aí, tá bom? Aqui nós temos uma rã, que a pele dela é bem fininha, né? Também tem a minhoca, que tem a pele assim bem fininha, bem lisinha, chamamos de pele nua. E esse revestimento do corpo desses animais não são apenas para que eles fiquem bem bonitos, não. Também, mas assim, principalmente para protegê-los do frio, da chuva, né? Manter a temperatura aí do corpo deles. E também, esses animais também utilizam aí esse revestimento para se camuflar, né? Eles ficam pouco visíveis e assim conseguem se esconder dos predadores. Tá bom? Agora vamos aí para a próxima pergunta. Como esses animais se locomovem? Como eles se locomovem? Cada animal também tem uma maneira diferente de se locomover. Tem animais que andam, outros se arrastam, tem animais que pulam, que correm, animais que voam, que nadam, várias maneiras de se locomover. Tá? Tem aqui também um inseto, eu vou voltar aqui um pouquinho na cobertura do corpo. Esse inseto aqui, ó, ele é uma cigarrazinha. Ela tem o corpo coberto por uma camada chamada quitina. Os insetos têm o corpo aí coberto por quitina. Esse nome aí é um pouquinho diferente. Não é pelo, não é pena, não é escama, chamamos de quitina, cobertura do corpo de alguns insetos. Tá bom? Então, eles são bem diferentes, tanto na cobertura do corpo, quanto na maneira de se locomover. Agora, na página 365 e 366, nós vamos dividir aí os animais em dois grupos, dos vertebrados e dos invertebrados. Tá? Para isso, vocês vão prestar bastante atenção aí na explicação. Tá? Vocês vão perguntar o que são animais vertebrados. Então, vertebrados são aqueles animais que têm crânio e coluna vertebral. Essa palavra coluna vertebral vem de vértebras, que são ossos que formam a coluna vertebral. Esta é responsável por sustentar o corpo do animal e proteger a medula. Já o crânio protege o cérebro. Tá? Existem vertebrados aquáticos e terrestres. Aqui eu coloquei dois exemplos. Temos aqui, ó, o esqueleto de um cão. Aqui tem o crânio e a coluna vertebral. Podemos chamar o cachorro de um animal vertebrado, pois ele tem crânio e coluna vertebral e é um animal terrestre. Nessa imagem aqui, você observa o esqueleto de um peixe. Ele tem coluna vertebral e crânio. Também é um animal vertebrado, porém é um animal aquático. Então, os animais podem ser aquáticos ou terrestres e serem vertebrados. Já os invertebrados, aqui na próxima página, também podem ser aquáticos e terrestres, mas eles não têm crânio e nem coluna vertebral, por isso chamamos de invertebrados. Tá? Existem invertebrados aquáticos, terrestres. Como exemplo de invertebrados aquáticos, temos aqui, ó, as esponjas, os corais, as anêmonas e o ouriço do mar. São alguns animais invertebrados aquáticos. E aqui eu acrescentei alguns animais terrestres. A minhoca não tem crânio e não tem coluna vertebral. Aqui temos a formiga, que também é um animal invertebrado, e a borboleta, são animais terrestres. Tá? Vocês podem descobrir outros animais aí invertebrados, terrestres, aquáticos. Vai ser bem legal e bem interessante. Para finalizarmos aqui o nosso capítulo, eu vou ler aqui uma curiosidade. Vamos lá. Há invertebrados aquáticos que conseguem se movimentar e nadar, como as lulas e os polvos.
a estrela do mar e o ouriço do mar, também são invertebrados. Eles têm esqueletos cobertos por uma película transparente e se arrastam pelo fundo do mar, movendo tubos cheios de água. É preciso tomar cuidado, pois alguns tipos de ouriço contêm espinhos que podem nos machucar. Então, é bem curioso isso aí, né? Tem animais aí aquáticos que são invertebrados e o ouriço pode até nos machucar. Então, gente, agora que chegamos ao final dessa aula, eu vou pedir para vocês que vocês estudem bastante esse capítulo e façam as atividades das páginas que vou deixar aí na telinha de vocês. Assim, quando vocês forem assistir às aulas online, irão apenas corrigi-las. Tranquilo? Então, vou passar aqui para a próxima página. Vocês copiem as páginas da apostila, pega aí um caderninho, tá? Depois vocês podem voltar no vídeo para assistir novamente. Leiam o capítulo todo, observe todas as imagens, que vai ser bem legal e bem interessante. Então, pessoal, até agora terminamos a nossa aula, né? Foi muito legal falar sobre os animais. Espero que vocês tenham gostado, né? Descoberto aí várias coisas. E até uma próxima vez, tá bom? Tchau, tchau.